um vídeo. Nesse vídeo eu quero tomar por título sobre o medo do pecado. Quero falar um pouco sobre esse medo, o que é medo. Eu acho que todo mundo já teve medo, tem medo, continua tendo medo, né? Porque o medo é uma defesa do homem. A pessoa que não tem medo, ele corre um sério perigo. Porque o medo, como eu já disse, é uma defesa do homem. Enquanto nós temos medo, nós evitamos de ser muito afoito, temos que ter, e o medo nos faz ser cautelosos. Então o medo pode nos tornar agressivos, obedientes ou revoltados. O medo pode ter muita influência na vida do ser humano. Então eu quero falar desse medo, abrangendo algumas nuances, trazendo algumas comparações. Então nós temos que muitos filhos, tratando ainda do medo, nós sabemos que muitos filhos vivem com os pais por medo, né? O filho, às vezes, não é nem porque é um filho obediente, mas é porque tem medo da atitude dos pais, o que não é certo, né? Mas o medo provoca essa obediência. Então, o medo pode também produzir um efeito entre os operários, que o operário tem medo dos patrões, não é obediência, mas é medo, e até mulheres, muitas vezes, e constantemente nós estamos vendo mulheres com medo dos seus próprios maridos, não? Por medo. Então o medo, ele tem essas qualidades. Na verdade, quem obedece por medo não sabe realmente o que é gratidão. Você está obedecendo por medo, você não sabe o que é agradecer, não sabe o que é amar, não sabe o que é uma consideração, porque você está fazendo tudo aquilo por medo. Então, meu objetivo nesse vídeo é falar de um medo diferente, um medo desnecessário, um medo que existe onde não devia existir. Estou falando de um medo no meio cristão. Muitos cristãos estão nas igrejas por medo. Então eu quero deixar bem claro essa colocação que eu faço, que existe uma verdadeira falta de conhecimento quando o cristão ele está na igreja por medo. Então essa falta de conhecimento da verdade, da salvação e da liberdade que existe em Cristo Jesus faz com que aquele cristão ele esteja ali por medo. Medo de quê? Medo do inferno, medo de ser castigado, enfim, o medo de vários medos que possam ser colocados como entrave na vida dele, como recompensa por suas desobediências. Então muitos crentes, ele tem medo até de faltar um culto. Veja que tem crente que não falta o culto, não é nem por obediência, não é, mas simplesmente porque disseram a ele que se ele faltasse o culto, ele poderia ir para o inferno. Tem crente que atravessa rios, eu já ouvi histórias, florestas, lugares difíceis, mas ele não quer faltar uma ceia porque aquilo pode provocar uma passagem dele para ser castigado no fogo do inferno. Então o medo na vida de algumas pessoas, ele tem mais poder do que o perdão e a graça de Deus e as suas promessas. Pelo que nós estamos vendo, se a pessoa faz
esses comparecimentos à igreja, se ele obedece. O medo, então o medo tem mais poder na vida dele do que o perdão que ele supostamente recebeu de Jesus. Então tem crente que não toma café, não toma Coca-Cola, não toma carne de porco, etc. Muitos levam uma vida de opressão e medo, simplesmente, vou voltar aqui, uma vida de opressão, uma vida de medo, porque não conhecem a palavra de Deus. E também não conhecem o próprio Deus. Porque quando você não conhece a liberdade que você recebeu de Cristo Jesus, você não somente desconhece o conteúdo da palavra, como também você desconhece o próprio Deus que lhe deu essa palavra. A Bíblia nos fala que a vida abundante, a vida de liberdade, que a Bíblia nos promete, quer dizer, torna-se inútil, torna-se uma vida de prisão, de privação e medo, supostamente medo, uma coisa imposta pelo homem, né, e por ignorância própria e não pela palavra de Deus. Devemos, como cristãos, saber nossos limites e liberdade. Não podemos viver subjugado pelo pecado, seja qual for o motivo do pecado. Nós devemos sempre lembrar que somos vencedores em Cristo Jesus. Então, se somos vencedores, por que somos escravos do pecado? Se somos vencedores, por que devemos deixar de viver dignamente, comer e beber dignamente e com sabedoria, por medo do pecado? Quando a Bíblia nos mostra que se já somos Cristo, se já estás com Cristo, desfrute da liberdade que existe em Cristo. Não existe um motivo para você ficar como crente, preso em sábados, domingos, dias, meses, anos, comidas, luas, sol. São coisas que passaram porque nós temos agora a liberdade em Cristo Jesus. Então, como crente, eu acredito que nós devemos andar cabeça erguida, vitorioso, entre o mal, porque nós estamos no mundo, o mal nos rodeia constantemente, mas pela nossa posição espiritual, nós somos superiores, somos vencedores. Então nós passamos entre o mal de cabeça erguida, porque estamos com um degrau acima das fraquezas humanas, isso porque estamos em Cristo Jesus. Essa mentalidade de que nós somos superiores não nos leva a ser orgulhosos, a ficar pensando que somos tal, não. Mas nos leva a ser humilde e agradecido a Deus, porque Ele nos torna vencedores mesmo no mundo tão perverso. Então devemos ler a Bíblia, estudar, e veja que não é somente estudar e entender e ouvir o que os outros dizem. Nós temos que fazer tudo isso, mas nós temos também que ter nosso próprio altar. Temos que ter sabedoria, temos que pedir a Deus revelação para entender quem é você, o que você aceitou e quais são as suas promessas que foram feitas por você e por aquele que pode realmente cumprir. Porque muitas vezes você, como crente, você está vivendo simplesmente debaixo da direção dos outros. Você está vivendo pelo que os outros dizem, pelo que os outros fazem, guia os seus passos, mas alguém diz para você, não passe pela esquerda porque você vai se prejudicar. Aí você não passa pela esquerda porque eles disseram que você ia se prejudicar. Mas por quê? Simplesmente porque disseram, mas você nunca tentou ver, nem procurou saber o que poderia realmente acontecer e qual seria o seu prejuízo se passasse por aquela esquerda. Então esses são momentos que têm que ser analisados com muita sabedoria
e conhecimento pela palavra de Deus.